Bem-vindo ao mundo da tecnologia de ponta. Neste vídeo, vamos nos aprofundar nos componentes e nas camadas de Edge Computing. Os componentes de computação de borda estão na vanguarda das aplicações modernas, oferecendo soluções inovadoras para o cenário digital em evolução. Uma plataforma de computação de borda contemporânea deve incorporar inerentemente os seguintes componentes projetados para a computação de borda. O roteamento de borda, alimentado por tecnologia definida por software, é programável e extensível, fornecendo roteamento orientado a dados. Ele detecta usuários e dispositivos de forma inteligente, encaminhando-os para o nó ideal para uma conectividade perfeita. Orquestração. Implemente, gerencie e automatize cargas de trabalho para simplificar o dimensionamento, gerencie nós e dispositivos de borda para uma colaboração perfeita, otimize a coleta de dados e coordene ações nos nós de borda. Consequentemente, isso permite uma tomada de decisão mais rápida e diminui a dependência de data centers centralizados ou da nuvem. No contexto da computação de borda, é fundamental reconhecer que a infraestrutura de computação deve ser altamente otimizada para as demandas exclusivas do ambiente de borda, superando os recursos do software tradicional baseado em nuvem, incluindo máquinas virtuais e containers. Isso exige o desenvolvimento de hipervisores específicos de borda e Edge Runtime para garantir o máximo de eficiência e desempenho. No complexo cenário de observabilidade de Edge Computing, as características específicas de uma plataforma de borda, incluindo a distribuição de dados em vários locais e uma vasta rede de nós de borda em todo o mundo, exigem uma análise abrangente dos dados. Isso inclui análise de registros, rastreamento, métricas e percepções da plataforma para permitir a extração e o processamento de dados, utilizando infraestruturas especializadas. É por meio da análise de borda que o processamento, a extração e a observação de dados se tornam possíveis. A anatomia da computação de borda pode ser dividida em 4 camadas. Primeiro, é a camada de dispositivos que podem se comunicar e compartilhar dados entre si. Normalmente, ela inclui computadores, smartphones, tablets, dispositivos de IoT e outros dispositivos habilitados para a rede. A segunda camada, a rede local e a rede de acesso, normalmente localizada a menos de 5 milissegundos, refere-se à infraestrutura de rede que está localizada perto dos dispositivos de borda. Em seguida, a rede de borda que inclui hardware e software para processar solicitações, executar lógica de negócios, executar modelos de aprendizado de máquina e fornecer dados, de 5 milissegundos a 30 milissegundos. E, por fim, a nuvem e os data centers, de 30 a 300 milissegundos. Vamos conferir suas particularidades agora. Um dispositivo é um elemento fundamental na arquitetura de computação de borda, fornecendo recursos de computação para as bordas mais externas da rede, otimizando o desempenho, reduzindo a latência e aumentando a confiabilidade da aplicação. Existem tecnologias específicas para criar cargas de trabalho a serem executadas nesses dispositivos, como câmeras inteligentes, veículos autônomos e sensores de IoT. Esses dispositivos processam os dados localmente antes da transmissão para os centros de dados em nuvem centralizados. Eles permitem o processamento de dados em tempo real, crucial para aplicações sensíveis ao tempo, e reforçam a escalabilidade, a segurança e a confiabilidade, elevando a eficiência geral do sistema e as experiências do usuário. A rede local e a rede de acesso abrangem todos os dispositivos capazes de gerar e processar dados, além de estabelecer conexões com a infraestrutura de computação de borda. A camada mais próxima de você inclui dispositivos que se conectam a redes locais e se refere à infraestrutura que permite que os usuários se conectem à internet ou a uma rede específica. Estamos falando de gadgets, máquinas e sensores. Esses dispositivos coletam dados do ambiente físico e permitem o processamento e a análise em tempo real em nível local. Eles podem ser conectados a nós de borda em redes locais ou privadas, com latência inferior a 5 milissegundos. Agora, conheça a rede de borda dinâmica, que engloba o conjunto completo de hardware e software implementado, com o objetivo de processar a solicitação, executar a lógica de negócios, executar modelos de aprendizado de máquina ou qualquer outro tipo de carga de trabalho, além de fornecer dados. Uma rede de edge nodes distribuídos geograficamente, prontos para fornecer conteúdo sob seu comando.
Com hardware como servidores e switches e software repleto de lógica de negócios e análise de dados, cada nó é implantado para receber e fornecer conteúdo conforme solicitado de acordo com seu provedor de serviços. A rede de borda é alimentada por camadas de hardware e software. Hardware. Com uma abordagem definida por software, as redes de borda dependem de hardware genérico que visa um alto processamento e rendimento com baixo consumo de energia e pequenas áreas de cobertura. O software, por sua vez, corresponde a todos os programas, protocolos e funções incluindo lógica de negócios, análise de dados e parâmetros de segurança. Por fim, a camada de nuvem pode envolver data centers centralizados e distantes com recursos para armazenamento e processamento extensivos de dados, mas não é um componente obrigatório para todos os aplicativos. Esses data centers funcionam como a origem, fornecendo também gerenciamento e orquestração remotos, agregação e armazenamento de dados grandes, análises complexas e conectividade global. Essa lógica também se aplica a data centers privados e à infraestrutura do local. Os nós de borda são dispositivos de computação colocados na borda da rede, mais próximos das fontes de dados e dos usuários. Eles são como pontos de entrada de dados, lidando com o processamento local, o armazenamento e a comunicação com dispositivos próximos. No mundo da arquitetura de computação de borda, os nós de borda são vitais. Eles processam e armazenam dados localmente, reduzindo os atrasos e o congestionamento da rede. Eles também ajudam a se conectar com os serviços de nuvem sem problemas. Esses nós podem executar diferentes aplicações e serviços, como transformação de dados, lógica de negócios e muitas outras cargas de trabalho. Access Edge Applications, as verdadeiras estrelas do show. As aplicações de borda oferecem a flexibilidade de serem desenvolvidos e executados sem problemas em qualquer camada, aproveitando os recursos das tecnologias de computação de ponta. Essas aplicações, que residem em nós de borda, oferecem processamento nativo e podem gerar dados para agregação em um nó da rede local ou para transmissão a um nó dentro da rede de borda. Eles aproveitam o poder da computação de borda para a tomada de decisões em tempo real, o desempenho em alta velocidade e a integração sem esforço com os serviços de nuvem. Em resumo, neste vídeo, apresentamos os componentes e as camadas da anatomia da infraestrutura de computação de borda. Os componentes são roteamento, orquestração, computação e observação. E as camadas são dispositivos, rede local e rede de acesso, rede de borda e a nuvem. Agora, imagine um mundo onde você toma decisões em um piscar de olhos, onde os dados são processados de forma contínua e segura. Esse é o mundo da Edge Computing, que está moldando o futuro e o presente das aplicações modernas. Não perca essa tecnologia transformadora. Nos vemos no próximo vídeo.